Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Ana Helena quer construir uma piscina que possua volume máximo de 432 metros cúbicos, com profundidade única de 3 metros, e que tenha o comprimento igual à largura. Então ela vai construir uma piscina nesse formato. O comprimento e a largura são iguais. Tem uma piscina quadrada, né, de base quadrada, e a altura, no máximo, tenha 3 metros. Tem a profundidade única de 3 metros. Então, 3 metros é a profundidade, então seria a altura dessa piscina. Lembrando que para calcular o volume, eu tenho comprimento vezes largura vezes altura. Então o volume é 432, que é o volume da piscina. Volume máximo dela. Que é igual comprimento x, largura x e altura 3. Podemos falar então que 432 é igual x é x, x ao quadrado vezes o 3. Notem que agora já não tenho mais uma equação do primeiro grau. Tem o x está elevado ao quadrado. Então falamos que uma equação com uma incógnita é dita do segundo grau quando o maior expoente da incógnita for igual a 2. Então, eu tenho x ao quadrado. Então, uma equação do segundo grau. Outro exemplo. 3x ao quadrado é igual a 432, que é o nosso caso. Então, x elevado ao quadrado é uma equação do segundo grau. Eu tenho aqui um outro exemplo. Y ao quadrado mais 2y igual a 4. Eu tenho 2y. A incógnita é a mesma. Só que o maior expoente dela é o 2. Então, é uma equação do segundo grau. Se fosse um y igual a 3, seria uma equação do terceiro grau. Se fosse y igual a 4, seria uma equação do quarto grau. Então, o que define o grau de uma equação é o seu valor do maior expoente. Está aqui. Voltando para o exercício. Vou isolar o x, como sempre, resolvendo uma equação. Então, 432 dividido por 3 é igual a x ao quadrado. 432 por 3, 144. 144 é igual a x ao quadrado. Só que ainda eu tenho que isolar o x. Para resolver a equação, descobrir qual é a raiz, qual é a solução, eu tenho sempre que isolar o x. Tenho que mandar esse 2 para lá. Mas sempre que eu mudo de um membro para o outro, que tem que ser operação inversa. O que é a operação inversa da potência de 2? O inverso de potência é raiz. Então, potência de 2, raiz quadrada de 2. Vou falar que x é igual mais ou menos raiz quadrada de 144. Todas as vezes que eu estiver trabalhando com raiz quadrada, eu tenho que colocar o mais ou menos. Por quê? Eu tenho aqui, ó, x é igual raiz quadrada de 144, 12. Então, mais 12, uma resposta. X é igual raiz quadrada de 144, vou colocar menos 12. Por isso que é mais ou menos. Raiz quadrada de 144 é 12. De raiz quadrada de menos 144 é menos 12. Então, as raízes da nossa equação é 12 ou menos 12. Então, quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu posso ter até duas raízes. Lembrando que raízes são as soluções. Então, lá, a solução ou raiz de uma equação é o valor numérico que, substituído na equação, torna-se a sentença verdadeira. Ou seja, uma equação de segundo grau eu posso ter até duas raízes. No caso da nossa equação, eu tenho duas raízes, 12 e menos 12. Mas por que é 12 e menos 12? Então, na nossa equação, 144 é igual a x ao quadrado.
Posso falar que 144 é igual. No lugar do x, eu vou colocar a raiz dela, que é a solução 12. 12 ao quadrado. Então, posso falar que 144 é igual a 12 ao quadrado, 144. Isso é verdadeira, essa sentença. Ou seja, 12, substituído na equação, fez com que ela se tornasse verdadeira. Então, é uma raiz. Novamente, 144 é igual a x ao quadrado. Então, 144. Qual que é a minha outra solução, minha outra raiz? Menos 12. Então, menos 12 ao quadrado. Então, 144 é igual. Menos 12 ao quadrado, menos 12 vezes menos 12, também dá 144. Ou seja, a sentença também é verdadeira. Por isso que, quando eu trabalhando com uma equação do segundo grau, vou isolar o x passando o 2, a potência de 2 como raiz quadrada, eu tenho que colocar mais ou menos. Porque como é raiz quadrada, tanto o valor positivo como o negativo satisfaz a nossa equação. Bom, voltando para o nosso problema. A raiz quadrada de raiz de 12 menos 12 é a solução da equação. Mas não para o nosso problema. Aqui é verdadeiro, mas para o nosso problema não convém a raiz menos 12. Por quê? Nós estamos falando que o x, que é o valor procurado, é uma distância, um comprimento. Então, não existe uma distância menos 12, comprimento menos 12. Não vou construir uma piscina com menos 12 metros. Então, por isso que a única raiz que serve é a positiva. Então, a solução para o nosso problema é x igual a 12. Novamente, por mais que essa equação eu tenha duas soluções para a equação 12 menos 12, como que essa equação retrata um problema de volume, que é comprimento, o negativo não serve. Então, a solução para o nosso problema, o x é igual a 12. Muito obrigado e até a próxima aula.